VPL, taxa interna de retorno, payback, são os indicadores mais utilizados quando a gente deseja avaliar se um projeto é viável economicamente falando ou não, tá? O grande ponto, né, pessoal, é que será que quando a gente fala de projetos de tecnologia, sobretudo projetos de IA generativa, a gente de certa forma observa que esses projetos eles têm bons indicadores financeiros, eles têm viabilidade econômica, tá? É isso que a gente vai tentar discutir brevemente aqui no vídeo de hoje, tá? Para isso, a gente vai olhar para alguns estudos. A gente trouxe aqui, separei aqui para vocês um estudo da Anthropic, que foi publicado recentemente, aqui no início de 2026, e também um estudo do MIT, que foi publicado em julho de 2025, é um estudo relativamente recente, mas que também discute um pouco de como que projetos de IA generativa, projetos envolvendo agentes de IA, estão sendo adotados e qual que está sendo o sucesso desses projetos dentro do contexto corporativo, tá bom? Se você se interessou por esse tema, então vem comigo que a gente vai fazer uma análise no vídeo de hoje. Bom, pessoal, então o nosso objetivo aqui não é fazer uma discussão super aprofundada se existe uma bolha no campo de AI atualmente, né? Mas aqui olhar para alguns dados, né, que corroboram um certo otimismo exagerado em cima de ferramentas de IA generativa, né, os modelos, os LLMs, os agentes de IA, né? E eu acho que o grande ponto, né, é a gente gerar esse alerta para que a gente consiga também, como profissional, né, poder tentar separar um pouquinho o que é hype e o que de fato é potencial e que é agregação de valor desse tipo de ferramenta, né? Que no final das contas, todos esses modelos, todas essas tecnologias que vêm surgindo no campo de IA generativa, eles são, na minha opinião aqui, ferramentas, tá? Então, acho que o primeiro estudo que eu queria mostrar para vocês é o estudo do MIT. O MIT, para quem não sabe, é uma das maiores universidades do mundo, né? É um estudo, né? Não vou olhar para todos os detalhes, mas ele foi realizado ali por volta do começo de 2025 com uma série de empresas ali que foram entrevistadas, né, pelo grupo de pesquisadores do MIT. E eu acho que o dado interessante que eu queria trazer para vocês é que, embora as empresas aqui entrevistadas, né, elas estão gastando quantias extremamente altas, né, 30, 40 bilhões de investimentos em GenAI, né, em IA generativa, ah, a grande surpresa, né, é que 95% desses projetos, eles têm retorno zero, né? Ou seja, viabilidade econômica aqui passa longe, né? Então, eles até complementam aqui, falam que 5% somente dos projetos, né, os pilotos aqui de IA generativa, de GenAI, né, estão extraindo valor em milhões aqui, né, trazendo aqui um resultado do ponto de vista de impacto, né, mensurável no P&L dessas empresas, né? Então, aqui eu acho que é o grande ponto, né, um estudo de 2025, e a gente vai olhar agora, né, mas de certa forma é um estudo que eu vou deixar a referência para vocês, é um estudo que é bem pessimista, né, do ponto de vista geral, né? Então, óbvio que acho que só fazendo uma digressão aqui, né, pessoal, todo estudo, todo artigo que a gente vai ler, é importante a gente tentar entender se tem algum viés, né? Então, todos os artigos vão ter viés, né? É importante a gente também ter isso em mente aqui, que se trata de uma instituição aqui é, privada, né? Pode ser que tenha aqui alguma influência disso, né? Do contexto ali relacionado ao MIT para as conclusões aqui, tá? Então, depois olhem certinho né, a base de dados, como foi feita a pesquisa, para vocês também tirarem as suas próprias conclusões, né? Mas o resumo da ópera aqui, nessas primeiras linhas do relatório, mostra para gente que existe um investimento muito grande, ou seja, na minha visão, investir muito em uma tecnologia é você acreditar que aquilo vai dar muito certo, né? Porque eu acho que há um consenso, né, de que não tem muito louco, né, no mercado, né? As pessoas elas tomam decisões porque elas acham que aquilo vai dar em algum lugar, tá? Então, se a gente está vendo que muitas empresas estão investindo uma quantia assim gigantesca de dinheiro em cima de GenAI, significa que elas acreditam que aquilo vai ter algum retorno, vai ter algum resultado. Porém, na prática, isso não está acontecendo, né? Então, somente 5% de todos os projetos dentro desse contexto do estudo aqui tiveram um impacto mensurável no PNL, ou seja, tiveram retorno financeiro, né, captura de benefício ali mensurável e, enfim, né, clara ali no PNL dessas empresas, tá? O outro estudo, pessoal, que a gente vai dar uma olhada aqui, é um estudo mais recente, publicado pela Anthropic, tá? Então, isso é legal também, porque a Anthropic é detentora aqui do que, para mim, é talvez o melhor modelo de IA generativa que a gente tem no mercado atualmente, que é o Claude, tá? Que é o concorrente ali do GPT, que é o concorrente do Gemini também, tá? Então, é interessante entender o viés, né? Será que os resultados que a gente vai ver aqui, eles não são influenciados pela Anthropic? Pô, a Anthropic, ela vende o Claude, né? Vende uma IA generativa. Para ela é interessante que ela coloque ali resultados positivos relacionados a impactos dessa tecnologia, né, no mercado ali de maneira geral, porque isso
em tese, fomentaria mais vendas ali para ela, mais receita, tá? Então, aqui eu não vou entrar nesse pormenor, mas é interessante você pensar nesse aspecto também, tá? Então, é uma análise da Anthropic aqui no caso, tá? Foi publicada aqui em março de 2026, e o grande ponto, né, pessoal, é que eles fizeram aqui um estudo, né, tem toda a parte ali metodológica do trabalho, mas em linhas gerais, o objetivo deles foi tentar responder aqui, do total de atividades, né, que a IA generativa ela consegue já atuar, qual que é o percentual que de fato, né, por área ali que a gente vai explorar, né, qual que é o percentual dessas tarefas que hoje estão sendo de fato já executadas pela IA, tá? Então, acho que esse é o grande ponto, né, do estudo que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que tem um ponto também, né, que basicamente eles falam aqui no estudo, né, que eles vão contar as tarefas, né, que teoricamente são capazes de serem cobertas aqui por IA, como eu comentei com vocês, e aí, né, ele vai ajustar aqui também para que, por exemplo, tarefas que são fully automated, né, ou seja, podem ser completamente automatizadas por IA, elas vão receber um peso maior, tá? E se a tarefa ela pode ser parcialmente automatizada por IA, né, ou seja, automatizada de maneira assistida, ainda precisa de uma intervenção humana ali na automação, ela vai receber um peso menor, tá? Então, ele vai calcular esse score. Vamos imaginar, né, que esse score são 100 tarefas e 50 delas já estão sendo automatizadas ali, ou parcialmente ou totalmente pela IA, tá? Então, esse score seria de 50, né, que eles estão chamando de é, exposição aqui no artigo, tá? E eles montaram esse gráfico aqui que eu acho que fica bem interessante da gente olhar, vou dar até um zoom maior, que ele mostra, né, eles comparam até com outro estudo, que seria o potencial máximo, que seria essa curva em azul, né, o Theoretical AI Coverage, que é a cobertura teórica da IA, versus o que de fato está sendo observado em termos de cobertura, né? Então, isso aqui quebrado por áreas, tá? Aqui, ó, categorias ocupacionais, né, eles chamam. Então, a gente percebe, por exemplo, de cara, né, se você comparar a área vermelha com a área azul, existe um delta gigantesco entre o que a IA potencialmente consegue cobrir e o que de fato ela está cobrindo, né? Então, de novo, né, pessoal, isso aqui na minha visão até não é do interesse da Anthropic mostrar, né? Porque se tem um delta, uma lacuna, né, eu particularmente começaria interpretando falando, pô, ou a gente não está conseguindo utilizar o potencial máximo, ou, né, o que na minha cabeça é a primeira coisa que vem, né, de fato não tem toda essa cobertura que eles estão que a gente estima aqui que a IA generativa consegue ter, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto aqui. E o segundo ponto, né, que existem áreas ocupacionais aqui que elas estão conseguindo extrair um valor maior em termos de cobertura da IA generativa, né? Então, é o caso, por exemplo, de Computer and Math, né, ou seja, matemática e computação. A parte também aqui de uma outra área que tem bastante é Office e Admin, né? Então, imagina que seja back-office, alguma coisa nesse sentido. E tem áreas, né, por exemplo, Legal, que, segundo aqui o estudo, né, existe um delta bem grande, né, entre aquilo que está sendo coberto, aquilo que está sendo utilizado mesmo, IA, em termos de tarefas, né, no dia a dia, e o que ele poderia cobrir, né? Então, aqui eu acho que é o primeiro ponto, né, que, de certa forma, até se correlaciona com o estudo do MIT, né, que existe um potencial teórico e o potencial real dessa tecnologia, né? Então, é interessante observar que até a Anthropic, que teoricamente é interessada nisso, né, por fins aqui de mercado, ela mostra que no estudo dela ela também conclui que existe um delta muito grande. Obviamente, você pode argumentar que esse delta é devido às pessoas ainda não estarem familiarizadas, isso vai demorar tempo, enfim, uma série de pontos. Ou eu vou pelo caminho de que, cara, talvez isso aqui, né, essa curva em azul, ela esteja extrapolada, né? E não é tudo que dentro de, por exemplo, o Computer Math, que é uma das melhores áreas aqui, né, em termos de utilização atual, não é tudo que é realmente automatizado ali, ou que pode ser feito por uma IA, tá bom? Bom, outro ponto legal aqui do estudo, pessoal, aqui são as ocupações mais expostas, né? Então, programadores de todas as tarefas que a IA, segundo aqui o estudo, né, poderia fazer 75%, praticamente aqui, né, 74,5%, já é feita por IA, né? Então, é o caso de escrita, atualização e manutenção de programas de software, né? Então, eu particularmente acho que isso aqui faz bastante sentido, né? Assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que é a área mais afetada, positivamente exposta, né, por assim dizer, exposta positivamente à IA generativa, que é a área de programação, né? Então, eu particularmente utilizo todos os dias aqui um copiloto de geração de código. Então, isso aqui faz muito sentido, né? Mas tem algumas outras coisas que realmente a gente ainda precisa atuar ali para evitar erros, enfim, né, perpetuação de erros ou
cascateamento de erros ali se a gente deixar 100% na mão da IA, tá? Mas realmente é uma área bem exposta e bem, que tem aqui né, olhando pessoalmente falando aqui, que tem tido um impacto bem grande em relação a GenAI, tá? Outras ocupações já têm uma exposição menor, né? Então, essas aqui são as mais expostas, mas você vê que a última ocupação aqui, ela tem 46,8% de todas as tarefas possíveis, só 47% mais ou menos são feitas por IA atualmente, né? Então, um delta de quase 40% entre o primeiro e o, acho que se não me engano, o 10º colocado aqui dos mais expostos, né? Então, realmente existem áreas muito expostas, ou seja, colhendo o benefício real dessa ferramenta, porém outras, né, dessa tecnologia aqui no caso, porém outras, mesmo tendo uma exposição maior, ela ainda é muito discrepante em relação às mais expostas, por assim dizer, tá? Um outro ponto que o estudo aqui faz, pessoal, que eu achei bem legal, é fazer uma correlação entre o desemprego, né, ou o crescimento de emprego, né, é, versus a exposição de IA. Então, será que aqui, né, existe uma correlação entre a gente aumentar a taxa de crescimento de empregos com a exposição de IA, né? Ou seja, eu ter mais exposição a IA vai diminuir a minha quantidade de empregos, né? Então a gente vê que essa correlação ela é baixa, né? Ela existe, mas ela é muito baixa, um R quadrado de 0,027. Então, a princípio, olhando, claro que tem que analisar a metodologia aqui do estudo, a quantidade de informação e tal, mas a princípio não tem aqui não é observado um impacto significativo em relação a crescimento, né, de empregos e exposição de oferta. Então, mesmo as áreas mais expostas aqui, né, como é o caso de Computer and Math, a gente não vê aqui uma correlação tão significativa entre essa exposição maior e uma diminuição teórica das vagas disponíveis de emprego, tá? Essa tabelinha também é bem legal, pessoal, que eu queria mostrar aqui para vocês. Vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Mas é uma tabela que ela mostra por critérios, né? Quais são os critérios mais relevantes para a exposição da IA, né? Ou seja, quais são as características que favorecem a gente ter uma adoção maior da IA, né? Então, o primeiro aqui, eu achei bem interessante, né? O gênero. Então, o gênero feminino aqui, quanto maior a exposição, mais mulheres a gente vê, né? Uma diferença aqui de 15 pontos percentuais. A gente também vê que isso faz bastante sentido, né? Profissões aqui, pessoas com pelo menos uma graduação, elas se expõem mais, elas utilizam mais a IA, né? São ocupações que têm uma exposição maior a IA, tá? A gente vê também que posições aqui que têm uma remuneração por hora maior, né? Então, 32 versus a 22, elas também têm um impacto maior da IA em termos de exposição, ou seja, para essas ocupações, a gente vê que a IA está tendo mais benefício aqui do ponto de vista geral. É interessante observar isso, porque até se você pensar, né, essas profissões que têm uma remuneração por hora mais baixa, né, eu imagino aqui, a gente pode olhar no estudo depois, né, mas imagino que são profissões que têm tarefas mais repetitivas, né, tarefas que, de fato, a IA, ela não tem, a IA generativa, ela não tem pelo menos atualmente, ela não tem um potencial tão grande de automatizar ou de executar aquela tarefa, tá? Que mais? Esse acho que é legal também, né, que é a taxa de desemprego, né, e a exposição de IA, então eles até colocam um marco aqui que é o lançamento do ChatGPT, e também a gente vê que não tem uma correlação muito grande, né, não existe correlação entre é, o, o, o surgimento, né, dessas ferramentas de IA generativa e a, o, a taxa de desemprego, tá? Então, isso também é uma coisa que quebra muitas afirmações que eu vejo hoje em dia, né? Que a IA vai roubar emprego, enfim, tá? Acho que o grande ponto, né, pessoal, aqui, a gente fala de emprego, né, é na faixa dos 22 aos 25 anos, tá? Que são pessoas mais jovens, ou seja, do ponto de vista de mercado, são posições mais júniores, e aqui sim a gente já vê uma correlação maior entre a taxa de vagas, né, vagas novas publicadas e a criação aqui, né, o período pós lançamento do ChatGPT, né, ele teve aqui uma quantidade de vagas para aqui pessoas, né, de 22 a 25 anos, ou seja, vagas mais juniores aqui, menor do que antes, né? Então, aqui sim a gente já consegue ver uma correlação, tá? Até eu já vi alguns outros estudos que mostram, né, que posições ali mais juniores, né, início de carreira, programadores, por exemplo, né, desenvolvedores júniores, eles estão sendo de fato mais afetados em relação a programadores mais sêniores. Então, em linhas gerais, né, a quantidade de vagas para programadores sêniores, ela continuou mais ou menos igual ao longo desse período, e a quantidade de vagas de emprego ali para
posições mais juniores, ela começou a ter um leve declínio após a criação dessas ferramentas, tá? Então, de fato, isso principalmente para programação, né, que são aquelas ocupações ali que a gente viu que são mais expostas, isso tem uma interferência bem significativa, tá? Então, pelo que a gente vê aqui no estudo. Bem significativa é muito, muito forte, né? Mas tem uma interferência significativa aqui, tá? Bom, e em linhas gerais, pessoal, acho que o último ponto que eu queria mostrar para vocês é o Gartner Hype Cycle, tá? O Gartner Hype Cycle é aqui basicamente a Gartner, só para vocês entenderem, né, é uma das maiores consultorias de pesquisa de mercado que existem, né, no mundo, e eles têm esse Gartner Hype Cycle aqui, que basicamente é um ciclo, né, de hype, como a tradução literal nos ajuda a entender, e eles dividem isso em algumas fases, né? Então a gente tem qualquer tecnologia, ela passa por um trilho, um gatilho, né, de inovação, um pico de expectativas inflacionadas, um vale, né, de desilusão, aqui um slope, né, de engajamento, aqui um declínio, né, de engajamento, e um platô de produtividade, tá? Que é quando, de fato, a gente consegue, a gente está no momento, né, que, de fato, a gente conseguindo extrair 100% do potencial daquela ferramenta, daquela tecnologia. E quando a gente olha aqui no pico de expectativas inflacionadas, né, a gente vê aqui, segundo a Gartner, né, os agentes de IA estão numa fase de pico de expectativas inflacionadas, ou seja, existe uma expectativa extremamente grande, mas ainda não se tem o benefício que se espera com isso, né? Então, acho que esses três estudos, né, que foram feitos até em momentos distintos ali ao longo do nosso, de 2025 para 2026, eles geram aqui, na minha visão, uma conclusão bem interessante que hoje existe um potencial teórico das ferramentas de IA generativa, né, quer seja ali os agentes de IA, ou até os chatbots, os LLMs como um todo, e o potencial real capturado, né, dessas ferramentas. Então, grande parte das empresas vem investindo uma quantia significativa de recursos para desenvolver projetos de IA generativa, porém, né, a gente vê que nem todos esses projetos, né, a minoria, na verdade, contém aí, né, tem um retorno financeiro palpável para essas empresas, tá? Minha conclusão no final, né, pessoal, que eu queria trazer para vocês, as provocações, é que você precisa tentar diferenciar o que é hype e o que é, de fato, inovação e ganho, né, captura de valor, tá? Então, óbvio que a IA generativa, como ela é hoje, acho que ela ainda vai passar por muitas mutações, muitas mudanças e evoluções aqui, mas como ela é hoje, ela tem sim benefício, tem aqui valor, tá? Então, longe de ser ferramenta ali, uma tecnologia sem valor nenhum, tá? Porém, a gente precisa entender que é uma ferramenta como qualquer outra, né? Então, a gente, como profissional, na minha visão, a gente precisa diferenciar o que é necessário para resolver aquele problema que a gente tem ali à nossa frente, tá? Então, acho que esse é o grande ponto, né? É uma ferramenta e, como qualquer outra ferramenta, ela vai servir para algum propósito específico, tá? E para outras situações vai ser inútil, tá? Então, a gente precisa diferenciar isso. E acho que o segundo ponto é, para fazer essa diferenciação, né, onde que faz sentido aplicar, onde não faz, você precisa sim estudar, se capacitar, acho que sair um pouquinho do básico, que é como que você constrói agentes, como que você cria lá um fluxo no NTN, né? Isso é uma aplicação. Você precisa entender os pormenores disso, né? Como que eu mantenho aquilo, qual que é o custo disso, como que um agente de IA funciona, como que um LLM funciona, né? O que é um Transformers. Então, tudo isso, na minha visão, é mais importante do que simplesmente você saber aplicar. Se você só aplicar, né, você só souber aplicar, você vai sempre querer achar um prego para você utilizar o seu martelo, né? Quando, na verdade, você precisa achar problemas de negócio para resolver com ferramentas mais viáveis economicamente para aquele problema, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você, tenha sido útil. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima. Um abraço.